princípios para um ano novo, princípios para um ano abençoado, com certeza é entender, é saber, é entender e crer que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Quero que você saia nesta noite deste lugar com esta firme convicção de que em Cristo você é mais do que vencedor. 2018 está começando, será um ano difícil também na política, na economia, muitas águas vão rolar ainda, não sabemos o que vem, mas sabemos de uma coisa: em Cristo somos mais do que vencedores. Quero que você acompanhe comigo o texto de Romanos, talvez o texto mais bonito do Novo Testamento, ou um dos mais lindos do Novo Testamento. Pedi ajuda ao Paulo aqui, vou fazer a minha leitura aqui, ele vai passando os slides. Diz assim a palavra de Deus: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte, o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Você já foi edificado por esta leitura, amém? Já contei essa história aqui há muitos e muitos anos atrás. Conta essa história de um homem que, sendo muito pobre, precisou fazer uma viagem de navio, e ele sabia que no navio as coisas são caras. Ele ouvia comentários, e ele foi poupando dinheiro, comprou o bilhete e pensou com ele: bom, a viagem vai durar 5 dias, eu vou levar uma reserva de alimento para eu poder passar esses dias, para não gastar dinheiro comprando as coisas no navio. E ele fez isso, levou uma barra de queijo, colocou numa caixa de isopor, o gelo não ia durar muito tempo, né? Mas comprou pães, comprou outras coisas e foi. Então todos os dias ele comia um pouquinho,
até passava fome um pouco, mas chegou um dia que acabou o que ele levou. E aí ele estava morrendo de fome, foi ao um dos tripulantes do navio e perguntou: olha moço, eu queria ajudar a lavar a louça do restaurante, será que eu posso? Mas por quê? Não, é que eu estou precisando comer e eu queria fazer algum serviço. Ele falou assim: mas cadê o seu bilhete? Meu bilhete? Você tem bilhete? Tenho bilhete, está aqui, meu bilhete da passagem. Ele falou: meu camarada, você tem direito a todas as coisas aqui. Você pode jantar, comer, almoçar, tudo que está disponível dentro do navio, nadar, ir ao cinema, enfim, todas as coisas você pode. Queridos, muitas vezes nós estamos vivendo como este homem. Cristo nos deu o bilhete, nós somos mais do que vencedores, mas estamos vivendo uma vida cristã como se não tivesse, ou como se nós não fôssemos mais do que vencedores. Nesta noite então quero trabalhar algumas ideias e colocar no seu coração esta verdade da palavra de Deus, de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós precisamos saber exatamente, você precisa saber, nós, quem nós somos em Cristo, o que nós fomos feitos em Cristo, o que o Espírito Santo, através do sacrifício de Cristo, nos fez em relação a Deus, como Deus nos olha, como Deus nos vê. E eu pergunto para você nesta noite: quem você é em Cristo? E eu pergunto uma outra coisa: o quanto você tem vivenciado do Evangelho? O quanto você tem experimentado do Evangelho? O Evangelho, ou a graça de Deus, ou a salvação, esse movimento de Deus em Cristo, traz toda sorte de bênçãos espirituais, traz uma vida nova, traz uma série de consequências que estão à nossa mercê, estão à disposição de cada um de nós. O Evangelho é muito mais do que nós temos vivido, é muito mais do que eu tenho vivido, e a minha oração tem sido há muitos anos: Senhor, eu quero viver o todo do Teu Evangelho, todas as coisas que o Teu Evangelho promete na Sua palavra, eu quero experimentar. Eu não me contento com o que eu tenho recebido do Senhor, porque o Evangelho de Cristo é muito mais do que nós temos experimentado. Falava terça-feira no Betesda, nessa terça estarei lá de novo, na Avenida de São Paulo 1536, no culto da esperança. Pregava sobre cura. Se você tem necessidade de cura, está doente, tem alguém doente, na terça-feira eu vou falar de novo sobre esse tema. Ele foi lido pela manhã aqui de pregar o Evangelho. Nós conhecemos, mas esquecemos o versículo 17 e 18. Estenderão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Este é o Evangelho, e é isso que eu quero, é isso que eu busco, e todos os demais benefícios que o Evangelho nos proporciona. Mas queridos, por que Paulo, o apóstolo, está dizendo que nós somos mais que vencedores? Ele usa uma palavrinha chamada hipernícomen, né? Super vencedores. Por que nós somos super vencedores? O texto é claro e ele expõe paulatinamente por que nós somos mais do que vencedores. E o texto diz assim, a primeira razão que eu queria ver com você nesta noite. Pessoal lá do fundo consegue ler? Levantaram a mão lá. Ok, é um padrão para eu montar os meus slides. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, os que chamou também justificou e glorificou. Primeira razão pela qual nós somos mais do que vencedores é muito simples.
está escancarada no texto. Deus nos escolheu. Oh, queridos, Deus nos escolheu. Nós não conseguimos entender o critério da escolha de Deus, mas eu quero crer que você é um escolhido de Deus. Você está aqui nesta noite. Quantas outras opções você teria para não estar aqui? Talvez você esteja por uma conveniência que seja que não seja a principal, de adorar a Deus. Talvez você veio porque veio fazer uma média com alguém, porque recebeu um convite, achou chato recusar. Mas, queridos, você não precisava estar aqui. É muito claro nas Escrituras que o movimento de aproximação de Deus não é do homem para Deus, mas é de Deus para o homem. E isto começa desde a criação. A Bíblia diz que Deus desceu na viração do dia para conversar com Adão e Eva. Ele veio ao jardim, a Bíblia diz que ele passeava pelo jardim. Depois, na Torre de Babel, Deus desce para olhar o que estava acontecendo. Depois, quando o povo estava no Egito sofrendo e clamou a Deus, ele desceu para ver o que estava acontecendo. Aí ele comissionou Moisés. Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades, para que vocês possam ir e dar frutos. O apóstolo Paulo, em outro lugar, em Tito, ele diz que ele não nos escolheu porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa, mas segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia. Ele nos pinçou do inferno, Ele nos chamou, Ele nos iluminou, Ele estendeu a mão e tocou, assim como Paulo na estrada de Damasco, assim como Lídia, que estava à beira do rio com as outras mulheres, e Deus disse, e Paulo e Lucas escrevem em Atos, e Deus abriu o coração de Lídia para atentar às palavras que Paulo dizia. A obra é de Deus, o toque é de Deus, é de cima para baixo. Ele nos escolheu, e porque Ele nos escolheu, nós temos segurança de que Ele não vai nos desescolher, que Ele não nos largará para trás, como nós lemos no Salmo 27, se teu pai e tua mãe te abandonarem, o Senhor te acolherá. Aleluia. Deus não é indeciso. Se você escolhê-lo, pode ser que mais tarde você faça uma escolha e mude de opinião, mas se Ele te escolheu, Deus não muda. Deus é fiel. Então creia que você é mais do que vencedor, porque você é um escolhido de Deus, um predestinado, um eleito, segundo os conselhos eternos de Deus, e não os nossos conselhos limitados e humanos, principalmente de merecimentos. Mas a segunda razão que Paulo nos traz também, ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, se Ele nos escolheu, nós somos dele, e Ele é meu, eu sou dele, Ele é meu. Ele nos defende. Meu querido, minha querida, o apóstolo Paulo diz que nós morremos com Cristo e ressuscitamos para uma nova vida. Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não pode nascer de novo, não pode dar frutos. Quando nós morremos, diz Paulo, a nossa vida está oculta em Cristo. Nós fomos enxertados na videira, nós estamos escondidos em Cristo, nós estamos dentro de Cristo, e Cristo está sobre nós. E Colossenses 3 diz que nós estamos escondidos em Cristo, e Cristo está em Deus. Aleluia. Se eu estou em Cristo, Cristo está em Deus, eu estou em Deus. Nada do que me acontece pode acontecer sem antes passar por aquele que está sobre mim e sobre você. Não sei se você veio nesta noite à igreja com temores, com preocupações, mas eu quero dizer que acima de todas as coisas, Deus está sobre a tua vida e Ele te defende. Lembra quando Moisés não
respondeu à acusação de Miriam e de Arão, quando eles movimentaram o povo e jogaram contra Moisés? Não queria estar na pele de Miriam, ela ficou leprosa, porque Moisés ficou calado, não se defendeu, mas Deus o defendeu. Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro. Quando Jesus estava perante Pilatos, Pilatos ficou sobremaneira assustado, porque Jesus não se defendeu, não abriu a boca, foi como uma ovelha muda. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus nos defende, Deus te defende, porque nós somos dele, assim como você defende o teu filho, a tua filha. Assim como você se coloca à frente e fala, antes eu do que o meu filho, a minha filha. Qualquer um de nós aqui que é pai faríamos isso pelos nossos filhos, os salvaríamos do perigo, da morte, se fosse preciso. Deus faz isso conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus nos defende. Uma outra razão, a Bíblia diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus nos supre. E eu quero parar um pouquinho nesse versículo, porque para mim, no meu limitado conhecimento, esse texto de Romanos 8:32 é o texto mais forte da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, em relação ao cuidado de Deus. Eu sei que você gosta do Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você gosta, em Cristo Jesus há de suprir todas as vossas necessidades. Enfim, Salmo 27:10, se teu pai e tua mãe te abandonaram, o Senhor te acolherá. Mas esse texto, o apóstolo Paulo pega exatamente a pessoa que era mais cara, mais preciosa, a pessoa para a qual Deus criou o mundo, o cosmos, o planeta Terra, você, eu, a natureza, foram criadas para Cristo. E o apóstolo Paulo pega Cristo, que é o mais precioso, mais caro tesouro para Deus, é o seu filho, gerado, saído dele, outra coisa que não entra na nossa cabeça, não conseguimos alcançar. Mas Jesus não é criatura, Jesus é filho. Ele é o unigênito, único gerado, saiu de Deus, portanto ele é Deus também, filho. E Paulo diz, aquele Deus que não poupou o seu próprio filho, porventura será que dar-se-ia o caso de que ele não te daria alguma coisa, se ele deu o filho que lhe era mais caro? Falta-nos confiança, esta é a realidade. Nós ficamos ansiosos, nós vamos para uma gastrite, desenvolvemos um câncer, arrancamos os cabelos, ficamos em depressão. Vamos ser sinceros, porque falta-nos fé. Porque quando você lê esta escritura, você não pode, eu não posso, eu não tenho autorização de achar que Deus vai falhar comigo. Não posso. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Tem alguma dúvida de que Deus vai cuidar de você em 2018, em meio à crise, às incertezas? Antes de entrar o ano, agora no final de dezembro, a minha família teve uma notícia triste, terrível. Estamos lutando, minha família, não a nuclear, a minha família, né? Meus irmãos, minha mãe, estamos lutando, mas estamos confiando
que Deus nos supre, Deus nos socorre. Uma outra razão também, a Bíblia diz aí nesse texto: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. O que isso significa? Queridos, Deus tirou o peso da culpa, da nossa culpa. Um dos grandes problemas que as pessoas enfrentam hoje é que a sua consciência o acusa, as acusa. Mas a Bíblia diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O massacre, o peso, a opressão que o pecado fazia sobre nós, ela foi tirada. Nós não temos medo da morte, nós fomos justificados. Jesus Cristo levou sobre Ele a nossa culpa. O castigo foi sobre Ele, e agora nós temos a paz. Você pode viver em paz. Você foi reconectado com Deus, você foi reconciliado com Deus. Deus o amou, Deus te escolheu, Deus enviou Jesus, pagou o preço do teu pecado, do meu pecado. Nós fomos adotados por Deus, nós podemos chamá-lo de paizinho amado, paizinho querido. Deus nos acolhe em seus braços. Não nos pesa mais nenhuma condenação. Um dos grandes medos das pessoas é o medo de morrer, é a incerteza quanto ao que vem depois. Não, para nós não existe. Eu sempre já falei aqui, é lógico, não quero morrer hoje, tenho filhas pequenas. Mas se tem uma coisa que eu não tenho medo, é da morte, porque eu sei o que me espera, eu fui justificado. Cristo na cruz do Calvário disse duas palavrinhas significativas, aliás no grego é uma só, tetelestai, está pago, está consumado. Aleluia, não há mais condenação, estou tranquilo. Nós somos mais do que vencedores, porque Ele tirou o peso da nossa culpa. Mas continuando, o texto diz: quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só, acabei de dizer que Deus nos defende, e agora estou dizendo que Jesus intercede por nós. Que bênção, que bênção. A Bíblia está dizendo que Deus está à direita de Deus, e Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós, intercedendo por aqueles que responderam sim à sua graça, que foram salvos pela fé, que foram reconciliados porque se reconheceram pecadores, se reconheceram imerecedores, se reconheceram insuficientes, se reconheceram fracos, e clamaram pelo Salvador, e o Salvador os acolheu, os salvou. E agora Jesus, além de ser o nosso Salvador, Ele também é o nosso advogado, porque ainda nós continuamos pecando, às vezes, eu quero crer que nós pecamos muito mais involuntariamente do que deliberadamente. Deus nos deu uma nova natureza, o Espírito Santo está em nós. Quem peca deliberadamente é complicado. Involuntariamente nós pecamos sim. Mas Jesus intercede por nós, Ele é o nosso advogado. Ele intercede por nós não somente pelos nossos pecados, mas Ele intercede por nós também nas nossas dificuldades, porque Ele veio como ser humano, e Ele sofreu, Ele padeceu, Ele sabe o que é sofrer, porque Ele foi humano como você e como eu. E assim Ele se compadece de nós, e Ele conversa com o Pai, para que o Pai, juntamente com Ele, o Espírito Santo, nos abençoe. Jesus intercede por nós. Mas ainda o texto continua e diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir,
nem a altura, nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que você é mais que vencedora? Por que você é mais do que vencedor? Exatamente pelo que o texto fala: nada pode nos separar do amor de Deus. É difícil explicar isso, queridos, porque mesmo no nosso morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo, passarmos pela conversão, pela mudança de vida, nós ainda temos os nossos defeitos, as nossas falhas. Por isso que do início ao fim, somos e seremos salvos pela graça. A graça não atuou na nossa regeneração apenas, na nossa conversão. Ela atua durante toda a nossa vida. E nós seremos salvos pela graça. Porque o amor de Deus, porque nada que fazemos aqui ainda pode nos separar do amor de Deus. Cabe na sua cabeça? Não, na minha também não. O que também não cabe na minha cabeça é o fato das pessoas ouvirem isso, conhecerem isso e não se abrirem a este amor de Deus, ou viverem de uma maneira que esse amor de Deus não é a coisa mais sublime na vida deles. Precisamos de avivamento também por causa disso. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem os poderes espirituais, nem os poderes físicos, nem as circunstâncias, nem doença, nem família, nem economia, nem o diabo, nem os seus principados, nem os seus demônios. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem geografia, nem mudança de endereço, nada pode nos separar do amor de Deus. Deus continuará nos amando e nos amando até o fim. Lembram-se da parábola do filho pródigo? Que na verdade é o pai pródigo, um pai que esbanja graça. O filho rejeita o pai, vive pecaminosamente, retorna arrependido, e o pai não diz uma palavra, simplesmente abre os seus braços e o recebe. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Você é mais do que vencedor por isso. Não há bondade em você, não há merecimento em você, não há capacidade em você. Tudo vem dele, tudo do alto. É graça, é graça. Então, retomando a pergunta, quem somos em Cristo? Nós somos filhos adotivos. Nós somos aqueles pelos quais Deus deu o seu maior tesouro para nos salvar. Você é importante para Deus? Olha o preço da tua salvação. E se somos filhos, já preguei aqui também, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Está à nossa disposição todas as bênçãos de Deus, por meio de Cristo. Precisamos viver dessa maneira. Fomos libertos, fomos salvos, fomos reconectados, fomos reconciliados, fomos adotados, somos amados, fomos e somos perdoados. Viveremos eternamente com Deus, face a face. Jesus estará ao nosso lado, nós poderemos tocá-lo, poderemos ouvi-lo, comeremos juntamente com Ele.
Você está ansioso, deprimido, com medo deste ano que inicia-se? Não faça isso, não viva assim. Não viva assim. Você é uma nova criatura. Você foi aceito por Deus. Você é filho, filha de Deus. E sobre os seus filhos, Deus tem responsabilidade, assim como você e eu temos sobre os nossos filhos. Aleluia. Glória a Deus. O quanto temos, queridos, vivenciado do Evangelho. É necessário rever o caneco, viver o copo, o quanto estamos cheios da água viva, que é o Espírito Santo. Há disposição em nosso coração, há entusiasmo, há alegria. Os teus olhos contagiam as pessoas que estão à sua volta. O teu fogo, a tua alegria, a tua paixão contagia as pessoas que estão à sua volta. Ou você entrou na vala comum, né, da reclamação, do pessimismo, da tristeza, da ansiedade. Como nós vemos pessoas ansiosas. Eu trabalho com pastores, e um dos grandes trabalhos que eu faço com pastores é procurar ser instrumento de Deus na vida deles, para que eles sejam menos ansiosos. Pastores estão morrendo de câncer, pastores estão se suicidando. Precisamos viver mais o que o Evangelho nos oferece. 2018, que venha, porque nós somos mais do que vencedores.